fogo crepitante, muitos americanos desconhecem a fruta, o mamão, que outrora sustentou tribos inteiras da fome. Surpreendentemente, essa fruta prospera em um raio de 80 quilômetros de inúmeras casas americanas hoje em dia. O mamão é desconhecido pela maioria, mas floresce em 26 estados, mais do que as maçãs naturalmente. Seu sabor lembra uma mistura de banana e manga, daí o apelido dos primeiros colonizadores, banana dos pobres. Os nativos americanos entendiam seu valor, preservando mamões maduros em bolos duráveis que suportavam invernos rigorosos. Considerando seu alto teor de vitamina C, superando maçãs, e níveis de potássio quase iguais aos de bananas, estes não eram meros alimentos de sobrevivência, mas potências nutricionais escondidas à vista de todos. No entanto, o maior trunfo do mamão também é sua fraqueza. Sua polpa é tão macia que se machuca facilmente, mesmo com o mínimo de manuseio. Tentar distribuir mamões em supermercados resulta em polpa cara. É provavelmente por isso que você não os encontrou no mercado do seu bairro, já que os mamões são nativos do solo americano. O aspecto peculiar está no seu processo de amadurecimento. Eles começam verdes e firmes como pedras, e então rapidamente se transformam em um creme cremoso quase instantaneamente. Perca o momento ideal e você acabará com uma polpa marrom. No entanto, pegue-a corretamente e você terá algo mais delicioso do que muitas frutas tropicais que você pode comprar. Forrageadores modernos e chefes ousados redescobriram o que os nativos americanos sabiam há séculos. O sorvete de mamão ganhou status lendário em certos círculos. Esta fruta também se destaca na preparação de pudins e smoothies. Algumas pessoas descrevem seu sabor como uma mistura de banana, creme de baunilha e um toque de refúgio tropical. Outros dizem que tem gosto de memórias queridas de verão que nunca viveram. As árvores selvagens de mamão ainda povoam florestas da Geórgia a Michigan, cultivando silenciosamente o produto nativo mais esquecido da América. Flores de tons roxos emanam um leve aroma que lembra carne em decomposição, uma tática natural para atrair moscas e auxiliar na polinização. A harmonia entre beleza e o cheiro é notável. O mamão não é a única fruta nativa essencial para a sobrevivência dos primeiros americanos. Outra baga tinha tal importância que as tribos a transformavam em barras energéticas para longas expedições. Depois que o mamão se estabeleceu nas florestas do leste, outra fruta esquecida ganhou destaque nos pântanos e florestas do norte. O chokeberry ganhou seu nome sinistro por um motivo válido. O cru causa uma acidez intensa que faz a boca parecer como se tivesse sido revestida com lixa. No entanto, a engenhosidade dos nativos americanos entrou em jogo aqui. Eles não apenas suportavam a acidez áspera, em vez disso, o utilizavam como sustento para a sobrevivência. As tribos combinavam o chokeberry com carne seca e gordura para criar o pemmican, um alimento de viagem excepcional que permanecia comestível por meses sem estragar. Basicamente, foi a primeira barra energética funcional de uma forma que as versões modernas muitas vezes não conseguem ser. O segredo está nos taninos complexos, encontrados nas amoras pretas cruas, que as tornam inicialmente difíceis de consumir, mas contêm mais antioxidantes do que os mirtilos, oferecendo benefícios nutricionais consideráveis. Essas pequenas frutas pretas ou vermelhas podem ser vistas como o boticário da natureza escondido dentro de uma fruta. O cozimento altera profundamente as amoras pretas. O calor desfaz esses componentes ásperos, revelando uma doçura rica e semelhante à do vinho. Esse truque era conhecido por cozinheiros indígenas séculos antes de a ciência, por trás dele, ser compreendida. Eles reduziam as amoras pretas a molhos espessos
as secavam para conservação no inverno ou as incorporavam a outros alimentos para aumentar seu conteúdo nutricional. Hoje, os arbustos de amoras pretas continuam a florescer no Canadá e no norte dos Estados Unidos, particularmente em áreas úmidas onde outras frutas têm dificuldades. Sua resiliência é notável, suportando invernos rigorosos, solos úmidos e negligência que geralmente seria fatal para as plantas cultivadas. Essa robustez explica por que nossos ancestrais dependiam delas, não é mesmo? Estudos modernos corroboram o que os nativos americanos entendiam intuitivamente. O suco de chokeberry reduz a pressão arterial e protege as células da inflamação, como se fossem mini guarda-costas. Lojas de produtos naturais oferecem suplementos de chokeberry a preços altos, enquanto essas mesmas frutas prosperam em diversas áreas selvagens de graça. Entusiastas de alimentos selvagens criam geleias, sucos e até mesmo vinho de chokeberry a partir de frutas colhidas. O segredo está na adição de adoçantes e no cozimento adequado. As chokeberries cruas mantêm seu sabor picante. Enquanto as chokeberries eram predominantes nas zonas úmidas do norte por suas propriedades medicinais, as regiões mais frias abrigavam suas próprias joias preciosas. Em regiões muito acima da linha das árvores, onde a maioria das frutas evita crescer, uma fruta dourada tornou-se famosa entre os habitantes do Ártico. Se as chokeberries despertaram pensamentos sobre a dura vida no norte, espere até conhecer seu parente mais resiliente. As amoras silvestres florescem em áreas onde muitas plantas simplesmente se renderiam e pereceriam. Isso se refere ao Alasca, ao norte do Canadá e às regiões úmidas onde o solo congela durante metade do ano. Por uma razão convincente, essas frutas amarelo-alaranjadas são apelidadas de ouro do norte. Deixe-me explicar por que elas intrigam as pessoas. Elas têm um sabor único, uma mistura de damascos e frutas cítricas, doces, mas com um toque ácido e marcante que estimula as papilas gustativas. Os grupos indígenas do Ártico conheciam esse segredo há muito tempo, e estamos redescobrindo-o agora. Esses pequenos tesouros contêm vitamina C em abundância, o suficiente para afastar o escorbuto durante os rigorosos invernos do norte, quando os alimentos frescos eram escassos. O que as torna peculiares é seu padrão de crescimento. Cada planta produz uma única baga, só isso. Ao contrário da maioria das frutas que se aglomeram ou crescem em cachos, as amoras silvestres preferem a solidão. Cada planta produz uma baga dourada solitária, o que pode explicar por que são caras quando disponíveis. Além disso, elas possuem uma característica extraordinária de sobrevivência. Outras frutas exigem condições ideais para florescer, mas as amoras silvestres prosperam em pântanos frios, ácidos e alagados, lugares onde poucas conseguem sobreviver. Ricas em fibras, vitamina C e ácido hilágico, benéficas para a saúde cardíaca, as amoras silvestres são nutricionalmente densas e têm sido vitais para pessoas que vivem em ambientes hostis. No entanto, essas frutas elusivas não podem ser encontradas nas prateleiras dos supermercados devido à sua raridade e crescimento selvagem apenas em áreas remotas do norte. Como tal, aqueles que residem no Alasca ou no extremo norte do Canadá podem encontrá-las durante a temporada de frutas vermelhas. Todos os outros continuam privados dessa fruta quase lendária, cujo preço por quilo supera o de certos bifes. Os moradores locais que sabem onde encontrar essas joias raras protegem ferozmente seus esconderijos. É surpreendente que eles façam isso? Quando uma fruta tão única prospera exclusivamente em sua localidade, ela transcende seu papel como alimento e se torna um tesouro. Enquanto isso, outra fruta esquecida já sustentou comunidades inteiras
em uma paisagem completamente diferente. Sua existência permanece despercebida por muitos. As tribos nativas americanas eram habilidosas no manuseio de caques, secando-os, incorporando-os ao pão e criando pudins que suportavam invernos rigorosos devido ao seu alto teor nutricional. No entanto, deve-se ter cautela com essa fruta alaranjada. Consumir um caque verde pode causar contrações tão severas na boca que parece que você ingeriu uma bola de algodão embebida em vinagre. Os taninos não são motivo de riso. Eles fazem sua saliva desaparecer, deixando para trás um resíduo calcário e amargo que pode fazer você questionar todas as decisões tomadas até então. Mas quando a fruta amolece até uma consistência pastosa, quase como se estivesse estragando, um milagre acontece. Caquis maduros têm gosto de confeito natural misturado com mel. A textura se transforma em algo sedoso, quase como um creme, transbordando de açúcares naturais que deliciam suas papilas gustativas. As tribos nativas entendiam bem esse segredo e cronometravam sua colheita cuidadosamente, esperando que a fruta quase caísse da árvore antes de coletar grandes quantidades dela. Frutas de tom alaranjado ostentam uma proeza nutricional, validando sua longa espera. Abundantes em beta-caroteno, essas esferas se transformam em vitamina A para visão e imunidade ideais. Elas também oferecem vitamina C e açúcares naturais, fornecendo energia rápida, sem a consequente queda de açúcares refinados. Árvores de caque, remanescentes do passado, florescem persistentemente nas paisagens do centro-oeste e do sul. Você as encontrará em antigas fazendas, leitos de riachos e áreas urbanas isoladas. Essas sobreviventes tenazes prosperam apesar da seca e das más condições do solo. Forrageadores modernos e padeiros inovadores estão redescobrindo o que os povos indígenas sabem há séculos. A sobremesa tradicional de pudim de caque da América rural está passando por um ressurgimento. A fruta se presta soberbamente a geleias, pães e até sorvetes. Alguns criativos culinários a secam como as tribos faziam, resultando em petiscos mastigáveis que intensificam esses açúcares naturais. No entanto, o aspecto desafiador reside em sua natureza traiçoeira. Caques selvagens raramente são encontrados em supermercados devido à sua fragilidade durante o transporte. Encontrá-los geralmente requer conhecimento ou cultivo. Da mesma forma, enquanto muitos percebem os desertos como terras áridas e áridas, tribos nativas americanas no sudoeste estavam familiarizadas com a mandioca-banana, uma fruta que floresce em condições adversas, onde as frutas convencionais de supermercado murchariam. A mandioca-banana não era apenas um alimento de sobrevivência, também servia como sobremesa. A planta se assemelha a múltiplas espadas inseridas no solo, com suas folhas pontiagudas projetando-se em todas as direções. No entanto, as plantas que parecem ameaçadoras produzem frutos doces dentro de suas vagens que pendem como bananas verdes de caules altos, dando a essa estranheza do deserto seu nome. A fruta da mandioca-banana crua é desagradável. É dura, fibrosa e lembra a mastigação de uma bota de couro. Mas asse ou ferva-as, e elas se transformam em algo delicioso. As bananas da yuca se transformam em comestíveis doces e gelatinosos, assemelhando-se a frutas secas. Séculos atrás, tribos do sudoeste exploravam essa característica, usando-as como fonte consistente de alimento em períodos de escassez, quando outras plantas estavam desidratando. Curiosamente, toda a planta era versátil. As flores podiam ser assadas como vegetais, as raízes usadas para fazer sabão e as folhas trançadas em cestos ou transformadas em cordas. Em essência, as bananas da yuca forneciam múltiplos usos a partir de uma única planta. Hoje,
Essas plantas resistentes continuam a prosperar no Arizona, Novo México e partes do Texas, suportando secas que matariam muitas plantas de jardim e florescendo em solo pobre e rochoso. Essencialmente, elas são o equivalente do deserto a um canivete suíço, sendo úteis, resistentes e inabaláveis diante de condições adversas. Chefes aventureiros estão revivendo a mandioca-banana, transformando-a em geleias e sobremesas distintas com motivos desérticos. No entanto, você não as encontrará no supermercado do seu bairro por enquanto. A fruta é melhor colhida fresca de plantas selvagens. Em uma nota costeira contrastante, enquanto a mandioca-banana floresce nas zonas áridas dos Estados Unidos, outra fruta esquecida habitava o habitat oposto, as costas salgadas e varridas pelo vento do leste. Ao contrário das ameixas compradas em lojas, uma parente selvagem é abundante ao longo das costas dos Estados Unidos, que as tribos nativas colhem há séculos. As ameixas da praia prosperam em um dos cenários mais adversos da natureza. Dunas salobras, onde outras plantas frequentemente sucumbem à maresia escaldante e aos vendavais constantes. Essas frutas resistentes não mostram misericórdia. As ameixas da praia aperfeiçoaram a resistência, florescendo ao longo de trechos costeiros do Maine à Virgínia. Tribos nativas descobriram que as ameixas da praia não eram apenas resistentes, elas eram incrivelmente valiosas. Seus frutos agridoces foram transformados em molhos para melhorar a qualidade da comida, conservas que duram até o inverno e corantes naturais para tecidos e artesanato. O que diferencia as ameixas da praia é sua preferência por condições desafiadoras. Ao contrário de outras árvores frutíferas que exigem solo ideal, irrigação consistente e abrigo contra o clima severo, as ameixas da praia prosperam sob punição. Elas crescem maiores e produzem mais frutos quando castigadas pelos ventos do oceano e estabelecidas em areia pura. Em essência, elas são as crianças robustas do mundo das frutas que florescem em meio à adversidade. Além disso, suas bagas possuem poder nutricional substancial. Repletas de antioxidantes e vitamina A, elas oferecem uma experiência gustativa que mistura sabores de ameixa e frutas silvestres com um toque picante, revigorando suas papilas gustativas. Colhidas frescas do arbusto, podem ser bastante ácidas no início, mas fervê-las em fogo baixo realça sua doçura inerente de uma forma extraordinária. Notavelmente, essa tradição não foi totalmente esquecida. Comunidades costeiras ainda realizam festivais de ameixas na praia, onde os moradores coletam a fruta silvestre, usando métodos ancestrais para criar geleia. Esses eventos preservam a sabedoria ancestral sobre como localizar os arbustos mais produtivos, no pico de maturação e a arte de preparar a geleia corretamente. Enquanto isso, outra fruta silvestre resistente prospera em ambientes distintos, mas mantém o mesmo espírito tenaz. Ameixas da praia agarram-se às margens do Atlântico, enquanto no lado oposto do continente algo completamente diferente floresceu. O noroeste do Pacífico abrigava suas próprias riquezas selvagens e era chamado de uva do Oregon, um nome que deixou muitos intrigados ao ouvir. Esta planta não tem nenhuma relação com as uvas. Está muito distante delas. Em vez disso, cachos de bagas azul-púrpura crescem em arbustos perenes e espinhosos que se assemelham mais ao azevinho do que a qualquer coisa encontrada em vinhedos. As tribos nativas sabiam que não podiam se deixar enganar pelas aparências. Durante séculos, eles usaram essas pequenas potências ácidas para criar bebidas e remédios refrescantes. Seu alto teor de vitamina C fazia sentido para aqueles que viviam no noroeste chuvoso e nublado. No entanto,
As coisas se tornam intrigantes quando você descobre que a uva do Oregon contém berberina, um composto que vem chamando a atenção da ciência moderna devido aos seus benefícios para a saúde intestinal. Essencialmente, os povos indígenas estavam criando probióticos naturais antes que alguém tivesse ouvido falar deles. Em contraste com as frágeis ameixas da praia, que exigem ambientes costeiros arenosos, a uva do Oregon é incrivelmente robusta. Ela pode suportar o fogo e prosperar em condições de solo pobres. Esses arbustos perenes são persistentes e amplamente distribuídos, encontrados não apenas no Oregon, mas também em Washington e na Colômbia Britânica. Você pode encontrá-los em florestas, ao longo de trilhas ou até mesmo em um quintal sem o conhecimento do dono. O sabor é distintamente ácido. Pense no mirtilo mais ácido imaginável e torne-o ainda mais ácido. As uvas do Oregon cruas enrugam seu rosto mais rápido do que um limão, mas cozinhá-las transforma sua acidez acentuada em algo complexo e que lembra vinho. Os coletores modernos descobriram que essas frutas são melhores quando trabalhadas de acordo com seu caráter inerente, em vez de contra ele. Misture-as com frutas mais doces ou adicione mel e você criará uma iguaria única. Esta é uma lição que as tribos já conheciam. A uva do Oregon brilha quando cultivada em harmonia em vez de combatida. Curiosamente, uma fruta menos conhecida, nativa dos pântanos do sul dos Estados Unidos, destaca-se por sua extraordinária doçura. Durante as enchentes da primavera, essas condições aquáticas milagrosamente cultivam uma abundância única. Enquanto as frutas vermelhas do Oregon beneficiavam as tribos do Noroeste com saúde, uma entidade distintamente diferente prosperava nas águas pantanosas do sul, literalmente flutuando. Mayhaws são frutas raras que flutuam quando maduras, flutuando nas águas turvas do pântano, como boias salva-vidas vermelhas em miniatura. Apesar de sua aparência comum, essas pequenas frutas carmesim contêm mais vitamina C do que a maioria das frutas cítricas. As tribos nativas reconheceram isso há séculos, desafiando as águas pantanosas até os joelhos a cada primavera para colher a abundância flutuante da natureza. A peculiaridade reside no fato de que essas árvores crescem apenas em locais indesejáveis para muitos, como várzeas alagadas, leitos de riachos encharcados e pântanos infestados de mosquitos em Louisiana, leste do Texas e partes do Arkansas. No entanto, é aqui que se torna intrigante. As Mayhaws amadurecem em maio, daí o seu nome, à medida que caem das árvores para os pântanos inundados pela chuva da primavera. Esta queda intencional de frutos na água permite que as bagas flutuem rio abaixo, enquanto os primeiros colonos navegavam em canoas através de bosques pantanosos para recolher os frutos gratuitos. O sabor é semelhante a uma mistura de maçã ácida e amora, mas mais doce. Grupos indígenas faziam conservas destas bagas que podiam durar meses sem estragar devido aos seus antioxidantes naturais e ácidos que agem como conservantes naturais. Isto parece lógico, certo? Os sulistas ainda procuram árvores de Mayhaw selvagens hoje em dia, embora muitos tenham esquecido que elas existem. Aqueles que se lembram juram pela geleia de Mayhaw pelo seu sabor único, que não pode ser reproduzido com frutas compradas em lojas. Tem uma cor rosa avermelhada, sabor adocicado e ácido e vitamina C suficiente para fortalecer significativamente o seu sistema imunológico. As árvores são sobreviventes notáveis. As Mayhaws suportam condições climáticas extremas, como inundações, secas e solos inóspitos para muitas árvores frutíferas. Os furacões passam. As Mayhaws simplesmente se curvam e continuam crescendo. Em épocas de seca,
Suas raízes profundas localizam fontes de água. A geleia de Mayhall pode ser encontrada com frequência em pequenos festivais gastronômicos do Sul, normalmente vendida por idosos que relembram as receitas de seus avós. No entanto, muitos transeuntes nessas barracas de festivais não sabem que estão encontrando um superalimento há muito esquecido que outrora mantinha a saúde de comunidades inteiras. Outra fruta nativa, que se disfarça com eficácia entre nós, é comumente confundida com uma erva daninha, a pitanga. Esses pequenos tesouros dourados se escondem em cascas finas como papel, que lembram lanternas chinesas em miniatura, balançando suavemente ao vento. Grupos nativos americanos descobriram seu doce segredo há séculos, apreciando-as como doces e incorporando-as em seus assados. É fascinante como essas frutas se encapsulam naturalmente para armazenamento, com a casca de papel servindo não apenas como ornamento, mas também como proteção, prolongando sua vida útil significativamente mais do que a maioria das frutas vermelhas. Design notável, não é mesmo? As cerejas em pó elevam esse conceito a outro nível, oferecendo um perfil de sabor que lembra um refúgio tropical, aparecendo inesperadamente em uma festa no jardim do Centro-Oeste. Uma única mordida revela notas de abacaxi, um toque de baunilha e, talvez, um toque de manga, se você tiver sorte. É como se a natureza estivesse indecisa sobre o sabor delas e decidisse incorporar um pouco de tudo que é delicioso. O que diferencia as pitangas é o seu milagre na jardinagem. Plante uma e você desfrutará de seus frutos por anos. Elas se auto-semeiam abundantemente, espalhando-se para novos locais e oferecendo inúmeros frutos por planta. Essa característica as tornou queridas por grupos nativos. O mínimo esforço rende o máximo de doces recompensas. Essas pequenas maravilhas são repletas de vitaminas A e C e possuem níveis decentes de antioxidantes. Considerando seu processo de crescimento praticamente autônomo, é bastante impressionante. Cascas vazias servem bem como decoração após o consumo da fruta, oferecendo um benefício de 2 por 1. O que diferencia as cerejas moídas é seu status subestimado. Enquanto as pessoas brigam pelo último pêssego maduro nos supermercados, as cerejas moídas prosperam despercebidas em quintais e áreas selvagens por toda a América. Elas estão experimentando um ressurgimento entre jardineiros que buscam opções incomuns para suas geleias caseiras. Os produtores modernos de geleias estão percebendo o que os nativos americanos sabem há séculos. Essas frutas se destacam em conservas. Sua doçura inerente requer menos açúcar adicionado, e o perfil de sabor único resulta em geleias diferentes de qualquer outra encontrada em lojas. Além disso, outra fruta nativa com apelo duradouro tem nutrido silenciosamente os americanos por gerações, muitas vezes esquecida. Você provavelmente já passou por inúmeras ameixeiras americanas sem perceber. Esses arbustos descuidados prosperam na criação de bosques densos em bordas de florestas, locais negligenciados e áreas onde os humanos não se esforçam mais para administrar a natureza. De fato, eles são selvagens. As tribos nativas compreenderam sua importância, retornando regularmente a esses bosques ano após ano, sincronizando suas visitas com o amadurecimento ideal de pequenos frutos roxo-avermelhados. Ao contrário das ameixas grandes e suculentas encontradas em supermercados, essas ameixas selvagens são aproximadamente do tamanho de uma cereja grande. No entanto, elas oferecem muito mais sabor a cada mordida. A acidez inicial precede um surpreendente sabor doce que as tornava ideais para secar em tiras duras. Os povos indígenas esmagavam as frutas secas em pemmican ou preservavam ameixas inteiras em recipientes de casca para armazenamento no inverno.
considerando que essas pequenas frutas são ricas em vitamina C e antioxidantes. Essa foi uma escolha inteligente. O que muitos ignoram é o benefício para o ecossistema. Os arbustos de ameixa americana atraem várias espécies selvagens. A vida selvagem habita os galhos espinhosos das árvores. As abelhas são atraídas pelas primeiras flores da primavera e os veados consomem suas folhas. Um único arbusto sustenta múltiplas espécies durante todo o ano. No entanto, o que torna isso intrigante para os forrageadores contemporâneos é que essas árvores se multiplicam brotando de suas raízes, resultando em pomares autossustentáveis. Não há necessidade de poda, fertilização ou tratamento com pragas. Elas simplesmente continuam a produzir ano após ano, mesmo em condições de solo pobres. O aspecto peculiar reside em sua adaptabilidade a perturbações. Incêndios, inundações e construções não impedem seu crescimento. As ameixeiras americanas realmente florescem após tais incidentes. Elas crescem novamente a partir de seu sistema radicular com mais robustez do que antes. Isso levanta questões sobre por que elas não são utilizadas com mais frequência em projetos de permacultura. Produtores de geleia em pequena escala redescobriram manchas selvagens de ameixeiras americanas devido ao seu sabor potente, tornando uma pequena quantidade eficaz em conservas. Alguns indivíduos ousados plantam brotos de arbustos ao longo dos limites de suas propriedades, cultivando barreiras individuais de frutas silvestres. Essas plantas nativas, muitas vezes esquecidas, demonstram como coisas maravilhosas podem ser escondidas em feixes compactos e um tanto tenazes, que não querem desaparecer completamente.